Caramba, se os Estados Unidos não têm dinheiro para pagar as contas, quem terá? Quem terá? Tem sim, tem sim. Tem sim, quem tem? Bom, acho que temos até o próprio Barack, né, falando no vídeo, então vamos lá. Yes, no we can't, né, no caso. Yes. Vamos lá então pro Barack. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, frisou nesta segunda-feira que vários membros democratas e republicanos acreditam que a melhor maneira de lidar com a dívida seria através de medidas equilibradas, em que os americanos mais ricos e as grandes corporações arquem com uma parcela justa. Mais cedo, o líder da maioria democrata no Senado, Harry Reid, disse que passou o fim de semana trabalhando com os republicanos, mas em vez de avanços, houve retrocessos. Hoje trago para discussão um pacote de redução de 2,7 trilhões de dólares que espero que acabe com o impasse e coloque o resto do país tranquilo sobre a possibilidade de default. Já o presidente da Câmara dos Representantes, o deputado republicano Joe Bonner, disse que seu partido discutiu medidas para cortar gastos e afastar o caos que representaria um default. An economic collapse as a result of a default. Time's running short. O tempo urge. Por isso, peço aos meus colegas e aos senadores que apoiem essas medidas. Olha, não sei se vocês repararam, caros internautas, mas ela usou o nosso tempo urge. A gente tem que patentear isso aí. Processo. Eu até tentei prestar atenção pra ver se o off era da Helena Calil. Não era. Você não escutou um barulho? Você não ouviu o rau no final, não? Não. Gente, a situação nos Estados Unidos preocupa. Preocupa o mundo, preocupa o Brasil, inclusive, que é um dos que mais tem papel, né? Com os Estados Unidos, que mais comprou aí, mas que poderá então a dívida também. Pública americana, né? Exatamente. Olha, tem uns destaques. Só mandar um beijo para o Haroldo, que também chegou neste segundo round do Jornal Interativo, sim, o Haroldo Júnior. Então, seja bem-vindo, Haroldo Júnior. Nos demais destaques nós temos o Quênia, né? Quênia é grave. Quênia. Minha fluência em inglês às vezes faz com que eu cometa essas gafes. Unicef anuncia a vacinação de mais de 200 mil crianças, né? Que vai muito bem, obrigado. Ainda nos Estados Unidos, justiça prende 4 por vínculo ao Talibã e ao Hezbollah. Quer dizer, os meninos estão sem dinheiro, mas não abandonam as ações militares. Né? Mas só lembrando então que a vacinação é contra o sarampo e pólio, né? Que graças a Deus, pelo menos aqui no Brasil, nós não temos campanhas periódicas, né? Exatamente. No continente africano ainda há necessidade da Unicef fazer isso, né? Os governos de lá, infelizmente. Tem também um outro destaque interessante, tem um imóvel de magnitude 6 graus, na escala Richter, atinge litoral noroeste do México. Foi então às 11h44 no horário local, então aqui seriam 2h44. A uma profundidade de apenas 5 km. Não havia relatos imediatos de danos, ainda bem. Meninas, eu deixo com vocês, mas para você, Ana Calil, que é a sua área predileta. Então vamos lá, e chegou até para isso, chegou o Bruno Belli aqui em nosso chat também, então seja muito bem-vindo. O Bruno Belli. Então vamos lá, Kikinho Apostos, esporte. Kiko e seus fones de Bison, que já sabe que sem eles ele não é reconhecido, né? Kiko, o que você trouxe então pra gente nesta terça-feira sobre o mundo do esporte? É isso aí, muito boa noite, Helena Cachicolenta, como disse Marcel Naves, e pessoal da mesa, internauta. Muito bem, muitas informações, o esporte fica bombando, como se diz, nessa época do ano, muitas competições em todos eles, e hoje um destaque especial para o futebol, porque tivemos muitos eventos, muitos jogos e também muitas notícias. Primeiro, o Barcelona venceu o Internacional de Porto Alegre por 4-2 nos pênaltis após empatar em 2-2. Começo por esse assunto porque foi solicitado até no chat, não é, pessoal? Leandro Damião e o garoto estreante Zé Mário, ambos do Inter, perderam as suas cobranças de pênalti na disputa. Chutaram por cima do gol, fizeram igualzinho, foram iguaizinhos a Elano e André Santos. Poxa, será que o brasileiro desaprendeu a bater pênaltis? 4 pênaltis sobre as metas adversárias em uma semana? Pois é. No outro jogo, na decisão por pênaltis também, todos os jogadores converteram as suas cobranças, exceção feita a Paloski,
que isolou a bola por cima e decretou a classificação do Bayern de Munique contra o Milan. Então, Bayern de Munique irá enfrentar o Barcelona e o time brasileiro vai jogar contra o Milan. Time brasileiro, Inter de Porto Alegre. E um destaque aqui, porque os europeus chamam o Internacional de Porto Alegre apenas de Porto Alegre, porque eles consideram o nome internacional muito comum, inclusive na Europa tem a Internazionale de Milão e outras equipes com esse nome também na Itália em divisões inferiores do futebol daquele país. Bom, outras informações, vamos para o futebol aqui no Brasil, porque tivemos um jogo entre Palmeiras e Flamengo e algumas confusões envolvendo essa partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Tanto Palmeiras quanto Flamengo podem então ser desfalcados nas próximas rodadas do Brasileirão. O Procurador-Geral do STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Paulo Schmidt, denunciou Kleber, do Palmeiras, Thiago Neves, do Flamengo, e Ronaldinho Gaúcho, também do Flamengo, pelas declarações, e o Kleber pelo que cometeu na partida, a falta de fair play entre Palmeiras e Flamengo. Isso que eles jogaram na quarta-feira, né? Na quarta-feira foi dia 20, jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão. No futebol, a justiça é muito rápida, né, gente? O que aconteceu? O Kleber deu sequência a um lance, como vocês sabem, foi falado durante todo o final de semana. Ele ignorou um pedido de devolução de bola e deu sequência, né, ao lance. Por outro lado, Thiago Neves e Ronaldinho Gaúcho receberam o 3º cartão amarelo. Então cada um recebeu o seu 3º cartão amarelo dentro do Campeonato Brasileiro e abriram o jogo nas redes sociais, enfim, dizendo que foi de propósito. Isso para que não precisassem viajar, né, para enfrentar o Ceará fora do Rio de Janeiro, lá no Ceará. Claro que a justificativa não foi essa. A justificativa era de que o Ceará não era um adversário tão forte contra o Santos, como é o Santos, por exemplo. Então seria mais interessante jogar contra o Ceará. Renato Web está conosco aqui também falando, né? Ah, tá bom, Renato. Olha, cada um dos jogadores pode tomar uma suspensão que vai de 1 a 10 partidas. Na opinião de Schmidt, é válido julgar um atleta pelo que ele diz fora de campo também. Agora, gente, há muito tempo, não tem coisa mais chata no jornalismo esportivo do que entrevista coletiva. Porque todo mundo faz as mesmas perguntas, os jogadores respondem as mesmas coisas. E quem é da área ou quem não é da área do jornalismo esportivo sabe disso, né? O próprio torcedor não fica tão atento às entrevistas mais. É muito chato. Por quê? Porque os jogadores são barrados. Os jogadores são tão escolados, tão treinados para responder aquilo que, né, os assessores querem, que acaba ficando tudo igual, né? A entrevista fica muito chata. E vamos lembrar que a liberdade de expressão é o direito de manifestar a opinião de forma livre, ideias, pensamentos. É um conceito antigo, né, que vem nas democracias e nas quais a censura não tem nenhum respaldo, né, gente? Então, vamos lá. Será que os jogadores estão sendo censurados? Bom, o Renato Loeb está aqui conosco. Eu quero saber aqui qual foi a mensagem que ele mandou, dizendo para chamar o Chico, é isso? Ah, tá aí, Kiko, chama o Chico daí. Ele vai falar sobre o estádio do Corinthians. Tá aí, gente. Bom, as informações são essas. Eu volto com a participação no Olé amanhã, porque temos muitas outras notícias, transferências de jogadores na Europa, jogadores sendo contratados, vendidos, negociados, emprestados, contundidos, enfim, tem muita notícia sobre o futebol. E agora a gente chama então, a pedido do queridíssimo Renato Loeb, o nosso colega Chico Lang. Vamos lá. Bem, meus amigos, a construção do Itaquerão continua um saco de gatos. Porque cada um fala uma coisa, ninguém sabe ao certo o que vai ser. Eu acho que o custo dessa obra vai ser lá no finalzão mesmo, que a gente vai pegar o que foi feito, o que foi gasto, e vamos ver quanto que deu, porque ninguém sabe. Veja que gozado. Ontem, numa palestra em São Paulo, o Luiz Paulo Rosenberg, que é diretor de marketing, disse o seguinte, que o problema, muito obrigado ao governo, né, ao governo de São Paulo, que vai fazer aqui bancada móvel e tal,
Mas o problema do estádio do Corinthians para ser a abertura da Copa não é esse. Porque 20 mil assentos, se fosse para construir, ia gastar mais 70 milhões de reais só. Né? É só que eu digo, porque diante da obra que vai custar 820, 70 a mais, até que não seria, né, sei lá, menos de 10% da obra no total. Né? Não é isso? Pelos cálculos, né? Enfim, o que acontece? Ele está dizendo que o problema não é esse. O problema é que para você fazer um estádio com essa capacidade que a FIFA quer, olha o que precisa. Precisa de segurança, área onde vão ficar, tamanho de camarote, de corredor, um andar subterrâneo inteiro. O custo para pular para 65 mil pessoas é brutal, segundo o Rosenberg falou. E ele disse que tem gente que pensa que a única diferença entre o estádio e o estádio de abertura são 20 mil lugares. Se fosse isso, custaria 50 milhões a mais. Agora, estima-se, o governo está falando que vai sair em setembro. Falou que isso não vai fazer nem Fá, nem Fu. Essa aqui é a grande verdade, aí depois que acabar, a Copa é desmontada e o estádio do Corinthians vai ter lugar para 45 mil pessoas. Né? Bom, ao mesmo tempo, tem um vereador, que eu não vou falar o nome, porque ele vai querer projeção, e hoje eu tenho muito mais projeção que ele, então eu não vou falar o nome dele. Tem um cara lá na Câmara que quer que o Ministério Público embargue a obra do Corinthians, ou pelo menos não deixe que sejam usados os incentivos fiscais, pelo que eu entendi. E tem no Ministério Público promotores que vão tentar fazer com que a Prefeitura não dê os incentivos fiscais para o Estado do Corinthians. E eu duvido que ele consiga fazer alguma coisa. Mas, enfim, como a gente está no Brasil, tudo é possível, na verdade. Então vamos esperar para ver o que acontece. Né? Porque o Palmeiras, os caras falam, não estão querendo que faça a obra, mas veja como o Palestra Itália está ficando bonito. Né? As obras estão realmente aparecendo. Né? As estruturas já foram feitas e agora estão subindo, né? Lá do subsolo, lá dos confundel do Judas, da terra, para cima. Então dá para você ver agora os prédios, né? Onde vão ficar alicerçadas as coberturas e aquelas coisas todas do estádio da Arena Palestra Itália. E está ficando realmente muito bonita a arena, né? Muito bonita. Apesar de muita gente metendo no Ministério Público, querendo atrasar a obra, mas a obra começou, agora já começou, tem que acabar, não é verdade? E boa parte lá da Arena Palestra já vai ser entregue, a parte dos sócios, dos vestiários dos sócios, vão ser entregues. Então, eu acho que é interessante isso, porque vai ter sempre alguém contra, né? Mas aqui entre nós vai ser um benefício enorme para o torcedor. O torcedor brasileiro vai ao futebol e o torcedor merece conforto. Agora, o conforto custa caro? Custa. Mas é preciso ter, né? Inclusive para o público, né? Inclusive para o público. Mas é muito legal. Agora, vamos ficar de olho, hein? Vamos ficar de olho. Tem gente querendo melar a Arena Palestra Itália e querendo melar o Fielzão. Agora, ninguém fala em derrubar o Morumbi, né? Com aquelas estruturas podres, que o cara começa a pular, começa a balançar o estádio. E a estrutura está podre, completamente podre. Por que não fecha o Morumbi? E tenho dito. Olha, eu tô aqui segurando. Não, primeiro um beijo para o Gu, que acabou de chegar, seja muito bem-vindo aí no nosso chat. Olha, eu tô com 2 dedinhos aqui para lembrar que eu tenho 2 coisas a comentar. A primeira aqui, que foi sensacional. O seu Renato Loeb tá dando um recado. Ah, tá bom, Renato. Virou jargão aqui. O tá bom, Renato. Qual que é o segundo também? É o Cachecolenta. O Kiko já aderiu aí ao Cachecolenta. E o pessoal trouxe um pouco mais de notícia também do esporte. O Bruno Belli falando que Elivelton quer Gustavo banido. Não seria legal vê-lo jogando de novo. O volante do Vasco se recupera de voadora no pescoço com proteção cervical e diz que temeu ficar tetraplégico. Foi Deus, só tenho a agradecer a ele. Outra notícia também que o Bruno Belli trouxe foi do Corinthians, que também pensa em pedir adiamento do clássico contra o Santos, né? Sabemos aí que o Santos está um pouco desfalcado com os meninos jogando na seleção e o Corinthians também pensa em pedir esse adiamento. Sem 3 titulares, o técnico Tite revela que reunião nesta terça-feira à noite pode fazer o clube encaminhar à CBF o desejo de alterar a data. O futuro namorado aqui falando de pelo menos no quesito empenho de recursos, a obra do Maracanã ainda engatinha.
Até agora, o consórcio formado por Odebrecht, Andrade, Gutierrez e Delta recebeu apenas 27 milhões de um total de 931 milhões de reais, equivale a quase 3% do orçamento total da reforma. Ele fala que outra notícia do Corinthians. O Corinthians está atrás de um reforço chinês. A ideia da diretoria de marketing alvinegra é contratar um jogador do país mais populoso do mundo para fortalecer sua marca na Ásia e buscar investidores em uma das principais potências econômicas da atualidade. Alguns atletas já estão sendo sondados. Ah, olha só, e ó, eu tava, na verdade, tinha um terceiro dedinho aqui para lembrar também, o comentário do futuro namorado, que continua desconfiando que o Chico Lang seja corintiano. Não sei da onde você tira tal desconfiança, futuro namorado, sem embasamento algum. Não é, Marcelo Naves? Você acha que o Chico Lang é corintiano? Não. Ele tem uma tendência ao time do Parque São Jorge, da Marginal Sem Número. Mas, não chegaria a afirmar, não, que ele seja corintiano, não. Olha, o Jalves pediu para o Kiko comentar sobre o tricolor, mas o Kiko traz um comentário que eu acho que é mais importante ainda. Pessoal, hoje Tele Santana completaria 80 anos de idade. Vai a dica, documentário Tele Santana, meio século de futebol arte. Muito bem. Aí a dica dada pelo Kiko. Aí o Gu falando, palhaçada se anular o jogo, né? O clássico do Corinthians e do Santos. Não sei. Né, os dois times aí estão querendo anular, né? Nenhum dos dois gostou da data, muito menos dos desfalques. Então, vamos ver se será adiado ou não o jogo. Estádio em Itaquera, né, gente? Disse aqui o Gol. Quem adora essa ideia de estádio em Itaquera é o Marcelo Naves, né? Tá adorando. Inclusive, todo o dinheiro investido e toda a politicagem que envolve o Itaquerão. Amando do cão, né? Falando amando do cão, vamos pro cotidiano? Vamos. Inclusive, vou até abrir o cotidiano com um relato aqui